Shalom Aleichem, paz a todos. Aqui é o Morei Yonas Bechai para mais um comentário. Nossa Parashat Hashavua, da porção semanal de estudo da Torá. Essa semana estamos debaixo da Parashat Kitetse, que significa literalmente quando saíres. E a expressão aqui Kitetse significa saíres à guerra. Nossa porção dessa semana começa falando sobre leis de guerra. E o final da porção passada, Deus começa a nos instruir como que a gente ia fazer o exército, como que a gente ia organizar as guerras, como que a gente ia fazer a luta contra as 7 nações cananitas que estavam na terra de Israel. E aí entra essa porção, que é a porção Kitetse, e nessa porção a Hashem continua as leis de guerra. Uma parte da porção Kitetse fala das leis de guerra e explica, inclusive, né, as guerras que nós devíamos primeiro fazer, né, com as 7 nações e outras guerras também que poderiam vir. Tudo está explicado nessa série de preceitos. E aí, depois de começar dessa forma, a porção Kitetse, ela começa falando das leis de guerra. Chega um momento que ela para de falar das leis de guerras e ela começa a falar de leis sociais, de leis que nós deveríamos cumprir dentro das sociedades judaicas, dentro das cidades que nós iríamos morar e habitar. E aí tem leis sobre posse, tem leis sobre herança, tem leis de divórcio, tem leis de casamento, de noivado, e etc. São diversas leis. E aí nós terminamos a porção dentro da nossa leitura do ciclo trienal. Primeiro ano do ciclo trienal, tá bom? As primeiras perguntas que nós fazemos é o que tem a ver essas leis sociais, essas leis da cidade, com leis de guerra? Né? Essa é a pergunta que, quando você vai lendo, parece que você está falando de assunto do nada, drasticamente se mudou de assunto. Não é isso que acontece. O que acontece é que, na verdade, ao mesmo tempo que a gente está ensinando suas leis, ele também está transmitindo ensinamentos muito profundos para nós. Tá? E o primeiro ensinamento que a gente precisa ter noção aqui nessa pergunta é o seguinte, é que a gente não deve fazer guerra como as nações faziam guerra. As outras nações da Terra, quando a Torá foi dada, 3.600 anos atrás, era comum guerras. Guerras por questões banais, guerra por causa de disputa de ego, guerra porque um quer ser mais bonito que o outro, às vezes um está da meia do outro, etc. Como a tão famosa guerra de Troia. Né? Então, assim, as guerras aconteciam por motivos banais. Só que guerra, você sacrifica vidas, você tem muitos desastres que acontecem, né? Então, guerra é uma das coisas mais tristes na história da humanidade, porque ela desperta os nossos instintos mais primitivos e mais animais. Tá? Então, a guerra, ela era comum dentro daquele contexto. E é por isso mesmo que Israel deveria ter leis de guerra. Tem pessoas que se espantam porque uma lei tão sagrada, que fala de coisas elevadas, vai falar de leis de guerra, vai falar de preceitos de como fazer uma guerra simples, porque Deus, ele trata da vida humana de forma realista. E a realidade é, naquele contexto, quando a Torá foi dada, as guerras aconteciam. Tá? Mesmo que você não queria fazer, que não queira fazer guerra, alguma nação poderia do nada travar, planejar uma guerra contra você, como aconteceu lá, no caso de Og, de Bassan, e outras coisas que nós vimos lá, quando nós estudamos as Parashot, as porções do Sefer Bamidbar, do livro de Números. Tá? Então, o que aconteceu lá, ou seja, a gente só queria passar por algumas nações, pelo território de algumas nações, e já estava ali posicionado para a guerra, então existia muita hostilidade, muita guerra. O ser humano ali era muito animalesco, ele estava altamente guiado por ego, por desejos, sabe, tão baixos, dominado pela sua natureza animal.
E é desse contexto que a Torá foi dada, e nesse contexto que a Torá vai nos ensinar como construir uma sociedade mais elevada, né, onde a gente pode viver em equilíbrio com a nossa natureza animal, entre o equilíbrio da nossa natureza animal e a nossa parte espiritual. Porque essa é a questão da Torá. É esse equilíbrio, tá? Então, a Torá, não sendo ingênua, mas sendo a sabedoria que vem de Deus, o que ela faz? Ela não vai dizer pra gente, olha, só vamos lá para a terra de Israel, ficar todo mundo vivendo em paz, tranquilamente, em amor, em felicidade, falando só de coisas espirituais, e vivam sem muros, porque Deus vai proteger vocês, os anjos vão proteger vocês. Não, a Torá não trabalha com ilusão, a Torá trabalha com verdade. Então a Torá deixa bem claro que tinha que ter muros na nossa cidade. A Torá deixa bem claro que nós temos que ter um exército para proteger a nossa cidade, temos que ter tanto os policiais da cidade, como ter um exército que protege toda a nação judaica. Então, Deus não só nos manda construir uma nação em cima de valores éticos e morais, em cima de valores sagrados, e também nos manda não sermos ingênuos com a maldade que existe no mundo. Essa é uma das grandes lições que a Paraxá Kitetse nos ensina. É que quando a gente entender que a gente ainda vive num mundo onde esse mundo tem maldade, tem impiedade, tem ego, tem pessoas regidas por sua natureza animal, tem tanta coisa perversa e malvada aí, você não pode viver nesse mundo sem proteger a si, sem proteger a sua família, sem proteger os seus. Espiritualidade também é viver de forma realista. Isso também é uma percepção espiritual. Tá? Você entender a maldade que há no outro. Não é só você viver por bondade e por espiritualidade, você também entender que o outro pode não ser tão bom, o outro pode não ser tão espiritual, e você, sim, precisa se proteger da maldade que há no outro e da falta de espiritualidade do outro. Isso é você também ser espiritual, porque espiritual é a gente lidar com a vida em todas as suas fases, todas as suas formas. Então, a Paraxá Kitetse, portanto, ela vai primeiro mostrar esse lado do judaísmo, que é um lado bem realista. A gente, ao mesmo tempo que a gente trabalha a espiritualidade, a gente trabalha o desenvolvimento da ética, da moral, dos princípios elevados, nós também estamos atentos na maldade que existe no mundo, na maldade que existe no outro, para a gente se proteger. Tá bom? Essa é a grande questão. Então, a ideia de leis de guerra que Deus estabelece, né? As leis para nós lutarmos com as 7 nações cananitas, e também outras leis, caso a gente precise lutar com outras nações, é porque Deus está querendo ensinar uma coisa. Nós precisamos entender que nós estamos construindo o reino de Deus aqui nesse mundo hostil, nesse mundo de trevas, nesse mundo onde as pessoas e o mundo está cada vez mais distante do Criador. E quando a Torá foi dada, já estava distante do Criador. Então, a Torá vai dizer o seguinte, olha, você tem que trabalhar a espiritualidade, você tem que, sim, ser uma pessoa elevada, que vive pela bondade, pelas coisas que realmente lhe dão sentido à vida. Mas não permita com que essa busca pela bondade, que a busca pela espiritualidade, te segue para o mundo ao redor. Fora da tua casa, fora da tua cidade, fora da terra de Israel, lembra que você construa o reino de Deus na terra de Israel. Fora da terra de Israel são outros reinos. É o ego humano que rege muitas dessas pessoas. É a hostilidade, é a maldade. Então nós temos que sim estar protegido da maldade que há no outro. Portanto, a espiritualidade que a Paraxá Kitetse vai nos ensinar é nós aprendermos a lutar todas as guerras. Tanto lutar as guerras de Deus, ou seja, aquelas guerras que Deus nos manda guerrear, mas também estarmos atentos de lutarmos as guerras por Deus. Que muitas vezes nós vamos entrar em guerra para defender o que é correto, o que é certo, o que é bondoso, o que é justo. Defender, inclusive, a nossa sobrevivência, nosso direito de existir como povo é estar lutando por Deus. E foi Deus que disse que Ele nos escolheu e nos constituiu como seu povo, como representante de sua palavra aqui na terra. Então, quando nós, judeus, estamos na terra de Israel, estabelecemos um exército para proteger o nosso povo, estabelecemos uma política de relação diplomática, mas também uma política que, se alguém ameaçar a nossa segurança, nós nos defendermos proporcionalmente à ameaça. Isso, pessoal, também é espiritualidade.
que Deus nos ensinou isso na sua palavra, na sua escritura sagrada. Deus nos ensinou a defesa pessoal, Deus nos ensinou a defesa do nosso povo, da nossa família. Então, isso também sim, estar se preocupando com algo sagrado, porque a vida é sagrada. A defesa da vida, a defesa da honra, a defesa dos valores também é defender o sagrado. Bom, é importante nós entendermos esse ponto. Então, lutar as guerras de Deus, às vezes serão guerras armadas, sim, pois que Deus nos manda ter um exército para proteger o nosso povo, proteger nossa cidade, assim que nós construímos um Estado israelita. Mas às vezes não serão guerras armadas, às vezes nós precisaremos sim entrar em guerras teológicas, guerras de debates, para defender a verdade do Criador, para que o conhecimento de Hashem seja conhecido na terra. Portanto, a Parashá Kitetse, ela vem nos ensinar o que são as guerras de Deus. As guerras de Deus são as guerras que Deus nos mandou fazer, e o que é também as guerras por Deus. É quando nós entramos em batalha, entramos em guerra, mas para defender que para nós é importante, que para nós é valioso, ainda que para os outros não seja. E defender a vida do nosso povo, e defender a nossa família, e defender, sim, o nosso direito de existir como um povo com sua própria liberdade, é defender o sagrado. Portanto, enquanto os dias do Messias não chegar, e a terra não se encher da glória de Deus como as águas cobrem o mar, nós precisamos ser realistas com a maldade, com a hostilidade, com a perversidade que existe no mundo. Por isso, devemos sim ter um exército preparado para defender o nosso povo e também os valores sagrados da Torá.